Boa tarde, quarto ano. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Como é que passaram aí o final de semana? Bem? Tudo chuchu? Estão aí se cuidando, né? Usando álcool em gel, colocando máscara. A pandemia ainda não acabou. O coronavírus ainda está aí, né, à solta. Mas se a gente se cuidar, logo, logo, a gente consegue vencer aí esse monstrinho. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, bora lá começar nossas aulas aí da semana. Hoje nós temos aula de ciências e matemática. Vamos começar pela aula de ciências. Na nossa última aula nós falamos sobre o corpo humano. E eu falei que o corpo humano, ele é todo organizadinho dentro de caixinhas, né? Então, nosso corpo é formado por milhões aí de unidades pequenininhas chamadas células. E que várias células junto, então, vão formar um tecido. E que vários tecidos juntos aí vão formar um órgão. Vários órgãos juntos aí vão formar um sistema. Vários sistemas juntos aí vão formar, então, um organismo, né? O corpo humano. E nós falamos aí na última aula sobre o sistema esquelético e o sistema muscular. E hoje nós vamos dar continuação, então, na nossa aula. Todos os sistemas do nosso corpo precisam um do outro aí para estar funcionando legal. Então, para que todo mundo tenha aí um trabalho show de bola, um precisa do outro. Vamos imaginar que o nosso corpo é como se fosse uma escola. A escola não tem a tia Letícia, secretária, a tia Bibiana, diretor, a tia Roberta, coordenadora, a tia Rosa, que é a tia Bel na cozinha, a tia Pati, que ajuda na limpeza. Então, cada um tem a sua função. Então, não tem como a escola funcionar sem a secretaria, né? É um sistema importante aí para a escola. Não tem como a escola funcionar sem o professor. Não tem como a escola funcionar sem um diretor. Não tem como a escola funcionar sem o cozinheiro ou o auxiliar de limpeza. Então, o nosso organismo é assim. Por mais que exista um sistema específico, um sistema depende do outro, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre 3 sistemas importantes: digestório, cardiovascular e respiratório. Nós vamos começar falando aqui sobre o sistema digestório, o sistema digestivo, que é aquele que vai fazer o processo de digestão, né? De nutrir o nosso corpo com os nutrientes necessários. Então, para que o sistema digestório funcione bem, ele precisa aí do sistema cardiovascular, que são os vasos capilares aí que conseguem absorver aí esses nutrientes e encaminhar para o nosso corpo. Então, vamos começar aí. Quem são os órgãos do sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, o reto e o ânus, tá bom? Então, o sistema digestório, ele dá início pela boca. Quando nós colocamos o alimento aqui na boca, começa então o sistema digestório. Começa então a se fazer a digestão. A boca, junto com as glândulas salivares, ela tem a função de quebrar esse alimento em pequenas partes, pequenininhas, por onde ele vai fazer o quê? Descer pela faringe e a faringe vai empurrar para o esôfago. Então, mastiguei, vou engolir. Quando eu faço esse processo de engolir, né, eu estou encaminhando para a faringe, para que a faringe, então, encaminhe para o esôfago e para que o esôfago, então, mande para o estômago. Lá no estômago, nós temos alguns reagentes químicos que vão fazer com que esse alimento se diminua ainda mais, né, se formando aí uma pasta, para assim mandar para quem? Para o intestino delgado. E todo esse processo, desde lá do estômago, o nosso organismo, nossos órgãos já estão absorvendo e puxando nutrientes necessários desse alimento. Então, quando ele chega lá no intestino delgado, né, parece uma cobrinha aí. Ele vai puxar tudo que é nutriente. Ao longo desse caminho aí, eles estão quebrando, diminuindo esse alimento e absorvendo dele
Absorvendo o quê? Nutrientes para que o nosso corpo precise. Por isso que fala que é muito importante a gente comer alimentos, carboidratos, fibra, ferro, né? Porque são nutrientes que o nosso corpo precisa e que vão ser absorvidos através da alimentação. Então, depois que fez todo esse processo, né, de absorver, de puxar os nutrientes do nosso corpo, esse alimento vai se transformar numa pasta, onde nós chamamos aí de bolo fecal. E ele vai ser encaminhado para o intestino grosso. No intestino grosso vai se formando então aquele bolo fecal, aonde vai começar a preparar esse bolo fecal aí para ser eliminado do nosso corpo. Por que ele vai ser eliminado do nosso corpo? Porque significa que ali dentro daquele bolo fecal não tem mais nada que o nosso corpo precise, que possa ser aí utilizado, né, por ele. Mas o intestino grosso, ele faz o quê? Ele ainda, mesmo que depois que passou pelo delgado, que já fez esse processo de puxar os nutrientes, o grosso ainda vai dar mais uma sugadinha aí nesse bolo fecal para ver se realmente não tem mais nada. E aí ele percebe que não tem mais nada, ele manda para o reto, do reto, então você sente aquela pressão onde você vai ao banheiro e as fezes saem através do ânus. É importante falar que você sabe por que você não pode ficar segurando o cocô? Imagina assim que deu aquela vontade de fazer cocô e você, né, segura para não utilizar o banheiro ali da escola ou o banheiro que seja fora da sua casa. Porque quanto mais esse bolo fecal fica dentro do intestino grosso, o intestino grosso, ele entende que ele precisa absorver mais líquido daquela pasta, daquele bolo fecal. E assim, então, ele vai fazendo aquele cocô ficar empedrado, ficar seco. E aí, quando você vai evacuar, acaba te machucando, tá? Então, o intuito ali do intestino grosso é ficar puxando a água, aquilo que é líquido, né? Já que não tem mais nutriente, que todo esse processo de absorção de nutrientes os outros órgãos já fizeram, o intestino grosso vai tentar puxar ali o que é nutriente de água, né? E então ele vai deixando aquelas fezes mais secas. Quanto mais tempo aquelas fezes ficarem ali, mais tempo ela vai ficar meio empedrada e vai te machucar na hora de fazer o cocô, tá bom? Então por isso que deu a vontade, corre procurar um banheiro. Então se a gente for falar aqui, de onde que vem a energia, né, que nos deixa aí ligadão? Essa energia que nos deixa aí ligadão, ela é obtida nos nutrientes que fazem parte da nossa alimentação. Então, todos os alimentos que nós fazemos ingestão, né, que nós ingerimos aí, eles vão ter aí o papel de ser transformados em nutrientes, em energia para o nosso corpo. Então, a energia é obtida dos nutrientes que estão nos alimentos que nós ingerimos. É por isso que se a gente ficar sem comer, a gente fica desanimado. Aí você come, já fica ligadão ali. Então, o alimento ele é a nossa fonte de energia. E o que é essa digestão? É o processo pelo qual, então, o nosso sistema digestório, né, junto com os órgãos, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus aí, vão fazer, né, a partir do momento da quebra em pedaços pequenos desses alimentos, aonde vai extrair deles o máximo de nutrientes possível para obter, então, essa energia necessária e aquilo que não for necessário para o nosso corpo, o nosso sistema digestório também faz o processo de eliminar aí, né, mandar embora. E para que esses nutrientes sejam passados para o corpo todo, né, o que acontece? Nós precisamos do sistema cardiovascular, dos vasos sanguíneos aí, que vão ajudar o intestino grosso aí a fazer a absorção desses nutrientes. Então, o sistema digestório precisa do sistema cardiovascular aí, como também precisa do respiratório, por quê? Porque o sistema respiratório libera o gás, oxigênio para essas células dos nossos órgãos poderem fazer todo esse trabalho, né? O estômago ali com seus agentes químicos, o intestino delgado ali fazendo a parte de absorção de nutrientes e assim por diante, ok? Sistema cardiovascular. Quem são os órgãos que nós vamos encontrar no cardiovascular? É o coração e os vasos sanguíneos, né? Eles são responsáveis aí pela circulação do sangue.
e eles vão levar o gás oxigênio e nutrientes para o nosso corpo, tá bom? Esses vasinhos sanguíneos aí. O corpo, a gente pode dizer que ele tem duas concentrações diferentes, né? Que é o gás, o sangue limpo e o sangue sujo, a gente fala assim. Sangue limpo seria aquele que é rico em oxigênio. E o sangue sujo é aquele que é, né, tem pouquíssimo oxigênio, na verdade não tem nada. Ele é o gás carbônico. Então, o sangue rico aí, o sangue limpo, né, em gás oxigênio, nós vamos falar que ele é essa parte vermelha aqui, ó, tá vendo? Essa parte vermelha, então, ele faz o quê? Ele sai do pulmão, né? Esse sangue que tá rico aí em oxigênio, ele vai sair do pulmão e ele é bombeado pelo coração. E aí, então, o coração, ele é responsável de mandar para todo o corpo, né? Todos os sistemas, todos os órgãos, esse sangue cheio de oxigênio que vai fazer as células e os órgãos trabalharem, ok? Os vasos representados aqui na nossa ilustração de azul, tá bom aqui? Eles levam aí o sangue rico em gás carbônico, né? De volta para o pulmão. Então, aquele sangue sujo que precisa ser limpinho de novo, vai voltar para o pulmão, aonde esse gás é liberado para fora através da nossa respiração. Então, o sistema cardiovascular, ele precisa do sistema respiratório, que é onde vai fazer esse processo de liberação de oxigênio. Então, como é que funciona? O sangue passa lá por dentro do pulmão, ok? Antes dele chegar no pulmão, ele é um sangue aí pobre em oxigênio, um sangue sujo, tá? Nós falamos que ele é um sangue cheio de gás carbônico. Então, quando ele entra no pulmão, imagina que o pulmão é um filtro. Esse filtro, então, vai deixar esse sangue aí poderoso, rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio vai voltar lá, né? Vai lá pro coração, então. E o coração fala assim, uhul, vamos distribuir sangue bom pro corpo todo. E aí os vasos sanguíneos vão liberando, então, sangue rico em oxigênio para todo o corpo, para que as células possam fazer, então, o seu trabalho. Ok? O coração, ele é um órgão muscular, que ele faz movimentos, né, de contrair e relaxar aí, involuntário. Você não sabe e você não consegue falar, coração bate, coração para. Não, ele tá ali o tempo todo batendo, bombeando, né? Ele fica aqui no meio do nosso tórax, entre os pulmões. Ele é protegido pelas nossas costelas, tá? Então, ele é um músculo cardíaco aí, que tá o tempo todo contraindo e relaxando, bombeando o sangue oxigenado aí, né? Cheio de oxigênio, para todo o corpo, ok? E então, quando a gente fala coração e vasos sanguíneos, todo mundo fala assim, a artéria, a veia, capilares, são tudo a mesma coisa. Não. Os vasos sanguíneos são os tubinhos que vão transportar o sangue para todo o nosso corpo, ok? Tudo que é tubinho que transporta sangue é vaso sanguíneo. Mas dentro desses tubinhos, a gente faz 3 classificações, que são as artérias, as veias e os capilares. As artérias, elas transportam sangue do coração para o corpo, tá bom? Então, nós vamos ver que as artérias, elas saem do coração, transportando sangue para todo o corpo. As veias, elas vão trazer o sangue do corpo para o coração, tá? Então, as artérias vão transportar sangue do coração para o corpo. E as veias vão trazer o sangue do corpo para o coração. Os capilares conduzem nutrientes e os gases e o gás oxigênio para as células do corpo, tá? Então, eles vão mandar lá todos os nutrientes que veio lá do processo do sistema de digestão, né? O gás oxigênio aí que veio do respiratório, né? E vão fazer o quê? Perceberam que tem um sanguinho sujo ali, um gás carbônico ali, eles vão recolher essa substância também, mandando para o local aí onde ela vai ser eliminada, ok? E quando
gente fala de sangue? O sangue a gente pode falar que ele é formado por célula e um líquido. Esse líquido é chamado de plasma, tá? E o sangue ele transporta para as células, então, o gás oxigênio e os nutrientes. E ele recolhe também substâncias que o nosso corpo não precisa, tá? Além do plasma, existem alguns outros componentes no sangue, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias, né, elas são chamadas como glóbulos vermelhos, ok? Elas vão transportar o gás oxigênio. Os leucócitos são chamados de glóbulos brancos, glóbulos brancos. São as células de defesa do nosso organismo. Então, são os nossos soldadinhos aí, né? Que lutam, né, contra as doenças. Então, são as células de defesa do nosso organismo contra causadores de doença. Eles são soldados, eles estão ali para nos proteger. E as plaquetas são estruturas, né, responsáveis por fazer uma coagulação do sangue. Então, as plaquetas, elas têm, nós dizemos assim, que as plaquetas que fazem que o machucado pare de sangrar. Então, elas começam a se juntar para formar aquela casquinha, sabe? Quando a gente faz um raladinho ou algo parecido, que vai fazendo tipo uma bolinha de sangue, até que aquela casquinha vai ficando mais durinha, é feita através das plaquetas. Então, o nosso sangue não é só aquele sangue vermelhinho que a gente vê. Ele tem hemácias, tem leucócitos, né? Tem tudo uma organização aí bem mais elevada. Então, o sistema cardiovascular, né? Ele promove a circulação do sangue pelo nosso corpo, levando aí gás, oxigênio e nutrientes para o corpo todo, tá? Ele é formado, então, pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Né? A gente já viu lá que o sangue vai transportar para a célula o gás oxigênio e os nutrientes e vai recolher as substâncias aí que precisam ser removidas do corpo também. O coração promove a circulação do sangue bom ali, cheio de oxigênio para todo mundo, e os vasos sanguíneos transportam esse sangue para todo o corpo. Então, o coração promove a circulação, faz o processo de circular sangue bom, né? E os vasos sanguíneos são os táxis aí, né? Que vão encaminhando aí, tá bom? Então, as estruturas responsáveis pela nossa coagulação são as plaquetas, que estão lá no sangue, né? As hemácias transportam aí o oxigênio e os leucócitos são os nossos soldadinhos, que estão sempre em combate aí, para que a gente não fique doente. Vamos lá, próximo sistema aí, sistema respiratório. O sistema respiratório é formado por quem? Pelo nosso nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelos pulmões. Então, nós temos aí um órgão aí utilizado tanto na digestão como na respiração, que é a faringe, né? Ó, lembra lá? Deixa eu voltar aqui para que vocês possam ver. Ó, a laringe no digestório e agora nós vamos usar a laringe também no respiratório, tá? Esse sistema, então, ele é responsável pela entrada do oxigênio no nosso corpo e pela eliminação do gás carbônico produzido aí pelas células, tá? Porque as nossas células também produzem gás carbônico. Então, por isso que a gente fala que o sistema cardiovascular recolhe aquilo que a célula produz, que não é necessário, fazendo que essa substância seja eliminada. Então, o nosso ar entra pelo nariz, né? Onde nós temos os pelos, o muco aí, que vão filtrar e reter partículas e impurezas, que a gente fala que é formado de capuzinhos, são essas partículas aí. E esse ar vai seguir, então, pela nossa faringe, deixa eu ir pela setinha aqui, ó, pela nossa faringe, tá vendo ela aqui? Até chegar na nossa laringe. Depois, vai passar aqui pela traqueia e vai para o brônquio, que conduz, então, para os bronquíolos. Os bronquíolos seriam essas arvorezinhas aqui, ó. Vocês estão vendo? Dentro do pulmão, tá? Vai mandar para os bronquíolos
e finalmente, então, para o pulmão, ok? Deu para entender aí? A respiração é essencial para a vida, né? Se a gente não respirar, a gente morre. E o oxigênio obtido aí pelo meio da respiração, junto com os nutrientes, possibilita então a obtenção de energia para que a gente possa sobreviver. Então, além dos nutrientes da alimentação, nós precisamos de ar, né? Se você parar e tampar o nariz, tampar a boca, quanto tempo você consegue ficar sem ar? Não dá para ficar muito tempo, né? Então, assim como comer, você também precisa respirar, tá? Quando nós fazemos exercício, né, nosso coração vai pulsar mais rápido. E nessa obtenção de energia, é muito importante, né, se ter uma respiração controlada, né? Respira pelo nariz, solta pela boca, né? É bem assim. A respiração, ela envolve dois movimentos aí muito importantes, chamado de inspiração e expiração. Esses movimentos ocorrem através da ação de um músculo que fica entre o nosso tórax e o nosso abdômen, chamado aí então de diafragma, tá bom? Na inspiração, o diafragma vai contrair. Quando ele vai fazer esse processo de contração, de contrair, ele vai aumentar o volume aí da nossa caixa torácica e os pulmões vão se encher de ar. Então, quando eu falo assim, ó, ele enche, né, ó, ele enche de ar, então a entrada de ar, né, ele encheu de ar. E a expiração é a saída. Então, inspiração, entra o ar e vai fazer o quê? Contrair a caixa torácica, os pulmões vão se encher de ar. E a expiração, o diafragma vai relaxar, diminuir o volume aí da nossa caixa torácica e os pulmões, então, vão se esvaziar, tá bom? Então, inspira. Quando você inspira, você tá puxando o ar, ó. Expira. Saiu o ar, tá bom? Então, são esses dois movimentos que nós estamos fazendo o tempo todo no processo respiratório. As trocas gasosas, né, do nosso pulmão ocorrem quando? Ocorrem quando, da mesma forma, como se fosse uma fotossíntese, né? Entra lá o gás carbônico, o pulmão é como se fosse a árvore que vai produzir transformar esse gás carbônico em oxigênio, né? Mandando lá para o sangue, né? Mandando lá para o coração mandar então para todo o restante do nosso corpo. Ok? Então vamos lá, qual é a função, né, principal aí da respiração, se a gente for falar? A respiração, então, ela faz as trocas gasosas, vai fazer a transformação daquele gás, né, que tá todo ali cheio de carbono, né, transformar esse gás aí, né, em oxigênio e eliminar esse gás carbônico fora. Então, ela pega ali o oxigênio, né, manda lá pro coração e aquele gás carbônico que não é bom, ela vai eliminar. Esse gás carbônico aí, ele vem aí de substâncias das nossas células, tá bom? E qual que é o processo então, que a gente pode falar? Então, começa pelo nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelo pulmão. Então, é esse processo que ocorre aí no processo respiratório. Primeiro nariz, segundo faringe, terceiro laringe, quarto traqueia, quinto os brônquios e sexto o pulmão. Então, a gente viu lá que a respiração ela envolve dois movimentos importantes, que é a inspiração, a entrada do ar, e a expiração, a saída do ar, né? Aonde o gás eliminado da nossa respiração é o carbono, nosso corpo não precisa do carbono, então, através da respiração, a gente põe ele para fora. E o carbono do sangue vai passar, então, pelos pulmões, né? Vai ser liberado aí pelo pulmão para o ambiente, tá bom? Então, na inspiração, o ar entra no corpo, a caixa torácica vai aumentar e o diafragma vai contrair, né? Vai descer aí. Na expiração, o ar vai sair, a caixa torácica vai diminuir e o diafragma vai relaxar subindo, né? Para que ajude essa pressão aí do ar sair do nosso organismo. Então,
o gás carbono ele é eliminado para o ambiente, né? Através do processo de expiração. Quando a gente faz o processo de expiração, a gente está mandando o carbono embora. Ok? Bora lá, atividade. Página 129, os exercícios sobre o sistema digestório. 133, sistema cardiovascular. E 136, sistema respiratório. Todos os exercícios da 129, da 133 e da 136. Combinado? Então, bora lá. Daqui a pouco a gente tem aula de matemática. Beijo. Tchau.